Vou pôr sim. Vocês autorizam gravar, gente? Eu tenho direito a Vocês autorizam a gravar? Não, é sério, gente. É sério. Isso aqui é sério. Tô perguntando. Autoriza a gravar? Alguém não autoriza a gravar? Hã? Então tá bom. Ele gravando. Porque tem gente sendo processado porque tá gravando e aí não pede autorização. Tá desse jeito. Eu sei que tem problema. Sei que vocês não tem problema. Não tem problema hoje, né? Você depois daqui de um ano, daqui 2 anos, né? Então a gente tem todas as regras. Vai perguntar. Se você não concorda, você pode falar, pastor, não concordo com você gravar. Eu vou pedir pra você se retirar da sala, se a maioria concordar, e depois eu converso com a pessoa no particular. Beleza? Nós estamos passando para uma nova fase. Eu creio que a igreja aqui no Guará, aqui nesse lugar, ela tem um tempo bem curto. Amém. E nós vamos ter gente de tudo quanto é gente que vocês imaginarem na igreja. Vai ter gente chucra, que vem de botina para a igreja, de chapéu, de fivela. Vai ter gente que vai vir de chinelo e bermuda. E a gente tem que estar preparado para isso. Tá bom? O Luiz quer falar bem, Luiz? Você falou que tinha uma ideia lá para a questão do ministério esse ano. A ideia era, por exemplo, a gente vê que a gente sempre precisa de equipamentos no louvor, né? Melhorar alguns e adquirir alguns. Então, a gente pensou no decorrer do ano fazer algumas ações para levantar dinheiro para poder ter um caixa e adquirir esses produtos, né? Esses equipamentos necessários para o louvor. Então, eu tinha pensado eu falei com o regional, ele me autorizou. A nossa primeira ação vai ser a mesma que a gente está fazendo da pizza, porque é uma ação que arrecada bastante dinheiro e arrecada rápido. Então, eu vou pensar aí para o mês que vem, na verdade esse mês agora de fevereiro, para a gente no decorrer do mês, no fim do mês a gente fazer essas pizzas, a gente vender e no fim do mês fazer a mesma coisa que a gente está fazendo no Atos. E no decorrer do ano a gente vai pensando em outras estratégias. A primeira vai ser essa. A gente vai alinhar a questão assim, para não ficar pesado, né, para a igreja também, porque a igreja ajuda bastante. Mas isso é interessante. Essa ideia da Núbia também é legal. O que a gente pode fazer também, no Zé Autorizado, nós não somos uma sociedade, mas em Itoveraba eu lembro que eles faziam uma oferta mensal, né, dentro da sociedade. E esse dinheiro de oferta ficava para a sociedade para fazer esse tipo de investimento, presentear às vezes o pastor na época, o pastor Kleber, presentear algum irmão, que comprar uma cesta básica, enfim. Então a gente pode também pensar, se você tiver essa liberdade, né, e de a gente fazer um caixa mesmo, por exemplo, chega na época de musical, as meninas da dança tem que comprar roupa, então assim, todo mundo em prol de todo mundo mesmo, não é só o Ministério de Música, não é o Ministério de Arte, o Ministério de Audiovisual quer comprar um microfone de lapela lá, aquele, né, para poder gravar vídeos, enfim. Então a gente pode pensar numa ação também de ter um valor mínimo aí, tipo, sei lá, vocês veem qual que é, vocês falar aí, eu tô dentro, né? Vocês falassem, a partir de R$1, 500. Né? Mas a ideia é exatamente nós temos. R$2.600. Aí, ó. R$10? É mesmo? R$10. R$10 vai cada um que daqui. Tem 26 Por mês? pessoas. Você é matemática, Aí. R$10 é uma coisa que não aperta. Mais barato com lanche, né? Comer lanche ontem, meu Deus do céu. O coração tá dando até agora. Aí vocês, vamos, a ideia tá aí, né? Tem muita gente que não tá aqui, depois eu vou enviar o vídeo no grupo. E aí durante na semana que vem, já vai ter tempo de todo mundo ter assistido, a gente coloca a proposta no grupo geral lá. E a gente põe uma chave Pix de uma conta que ninguém usa, ou até mesmo abre alguma conta, não sei, para poder, tá bom? Mais alguma coisa? A ideia da pizza é legal porque a gente consegue vender fora, não dentro da igreja. A pizza também é evangelística, né? Um sufoco e não atrapalha o dízimo. Ela é evangelística. Às vezes também tem que fazer bazar, né?
igual o Ministério das Mulheres faz. Uma hora ou outra a gente marcar de fazer algum bazar na praça, a gente já passou algum louvor. Mas tá legal. O bazar eu acho um pouco mais. Faz aquela corrida. O bazar eu acho ele um pouco mais trabalhoso, principalmente porque normalmente faz no sábado, né? Aí tipo assim, eu não posso me comprometer no sábado de estar, mas se vocês quiserem fazer, falar, não pastor, eu vou. Aí é com vocês. Estamos recebendo aí mais novos integrantes do nosso Ministério de Música, né? Cantor internacional aí. Eu falei. Muita experiência de caminhada. Quem é essa? Você veio do Texas? Seja bem-vinda, tá? A gente está feliz de te receber. Pessoal, a gente poder começar aí o ano bem, né? Vamos, então, a partir desse mês, voltamos aí com o nosso jejum. O jejum do artístico tem um jejum também separado do nosso? Tem um dia? Não, né? É junto. Tudo junto, né? Uhum. Então, é toda sexta-feira, né? A gente faz, né? Das 6 ao meio-dia. Quem estuda, faz um jejum ali, porque tem um lanche, né? Que horas que é o lanche normalmente na parte da manhã? 9 horas. É às 9? 9h15. E aí depois tem um almoço? Ó, na minha época era só uma vez, né? Eu 3 recreio, eu acho. 11h20? E é Então, bem assim, é, você não mas já tem ficar que igual. Entendi. Então assim, você que estuda, eu te oriento a fazer essa entrega do jejum nesse horário das 11h20, tá? Acorda para ir para a escola normal e 11h20 você pode entregar o jejum. Se você tiver a oportunidade de orar na escola, vai lá pro banheiro, ora no grupo, se não, ora depois, porque é importante que você ore no grupo. Independente se você não orou na parte da manhã, é importante que você ore no grupo, tá bom? Então a partir dessa semana a gente volta com o jejum semanal. A escola bíblica, como vocês viram, a gente volta também, a nossa participação aqui ela é essencial, importante, e eu creio que num futuro não muito longe, não vai haver a necessidade de ser uma obrigatoriedade, que você vai vir porque você gosta de estar aqui, você ama estar aqui, né? Você vai acordar cedo e vai vir bonito para EBD, né? Alguma coisa que eu estou esquecendo? Tem mais referente a essas... A gente tem os nossos ensaios toda semana após a EBD, tá? Então, e a importância de você justificar a sua ausência. Pastor, não pude ir por conta... Eu não quero saber o motivo específico, não há necessidade. Mas é bom que você justifique, tá bom? Porque há uma cobrança depois, posteriormente a mim, então eu preciso ter uma resposta. Se eu não tiver uma resposta, então eu vou considerar que você faltou mesmo. É aquela história que a gente sempre fala, né? A permanência nas escalas, ela não sou eu que defino, é você. Né? Você que define se você vai estar escalado ou não, você que define se a sua participação vai ser possível ou não, através desse compromisso que você tem com a EBD, com o jejum, né? E esse compromisso principalmente com Deus, né? Que é o mais importante. Nós estamos, mais uma vez, né, entrando no ano de muitos desafios, e eu preciso reafirmar algo com vocês. A necessidade de uma transparência, né, com a liderança. Você me tem como líder, esse ano o Luiz é o nosso vice-líder, e nós temos também as lideranças de ministérios, né? Ministério da Isabela, né? Tá, Isabelle está no artístico, certo? Isabelle está no audiovisual. Não, a Laísa está no audiovisual na igreja, né? Isabelle também. A Isabela está no artístico, com a Gabi. O Magrelo está com ação social. E o vice com Sociedade dos Homens. E vice com Sociedade dos Homens, ele é a Dani, né? Isso, Então você e a Dani estão de liderança. Eliel e Alex. É só passar no conversar. Ele é o Alex na tesouraria, certo? Intercessão, Danúbia e Eliette. Sim. Atos, eu de novo. Júlia
e Juan. Esqueci de algum? EBD. Escola Bíblica dando Expansão, eu e a a expansão missionária tá Jéssica e Douglas. EBD tá Danúbia e Zé Carlos. Aí tem as sociedades, que é o Fred e a... Quem que é essa? A Larissa. Larissa e a Sara. E a Sara. Então, por que que eu citei todos os líderes? Infantil, né? Ah, tem um infantil, verdade. Que é a Bruna e a Ângela. Por que eu citei todos esses ministérios? Para você identificar essas pessoas e visualizar na sua mente. Porque essas pessoas têm a liberalidade para te abençoar em uma situação de risco. Nós, pastor, que situação de risco? Da tentação, do pecado, né? E também de risco de vida. Se você estiver passando risco de vida, você pode ligar para nós. Mas é nesse aspecto. Por que essas pessoas estão liberadas? A Bíblia, ela nos afirma que quem levanta a liderança é Deus. Não é igreja, não é pastor, é Deus. Então, se essa liderança que está esse ano à frente, então eles têm a liberalidade de Deus para te abençoar. Isso quer dizer que se você não procura a liderança para pedir ajuda e procura outras pessoas, você corre o risco de ser descoberto. Você corre o risco dessa pessoa que você às vezes julga ser uma ótima amiga, uma pessoa que vai te ajudar, a ela às vezes te atrapalhar e não te ajudar a resolver seu problema. Nós trabalhamos como igreja, né, desde que estamos como igreja no mundo, né, porque surgiu com o John Wesley a questão da confidencialidade pastoral. Tudo que se fala para um líder, para um pastor, deve, pelo menos, né, deveria, né, ficar com o líder, com o pastor. Isso chama confidencialidade pastoral. Isso quer dizer que se você conta algo para mim e você tem plena convicção de que você contou só para mim, e por acaso a Jaque está falando daquilo que você contou para mim, que possivelmente eu falei para ela, e aí esse pecado recai sobre quem? Sobre mim. Agora, se você contou para mim, contou para Jaque, contou para Vitória, contou para Isa, contou para... Enfim, se você saiu contando, não tem como eu te ajudar. Não tem como. Eu posso orar por você, mas as consequências disso vão ser, às vezes, muito ruins. Entende? Então, eu passei o ano inteiro falando isso, não passei? Falando para vocês ano passado? Gente, se tiver alguma coisa, pode me procurar, não falei? Foi. Quem não concorda com o que eu falei? Eu às vezes estou falando besteira. Não falo assim. Falei? Então. E o que acontece? O ano inteiro, muitas vezes, eu resolvi questões por terceiros e não pela pessoa. E aí, existem 3 falas. Pastor, eu tenho medo de falar para você e você achar ruim. Ué, você tem medo de mim, não tem medo de Deus. Não faz sentido isso daí. Eu não vou fazer nada com você não, não tem como eu fazer alguma coisa com você. O que eu vou fazer por você é te ouvir orar. Nós não podemos negligenciar, meus irmãos, o apoio mútuo. E se Deus me colocou como líder de vocês, se Deus me colocou sobre a vida de vocês, e eu tenho pagado um preço por isso. Quando eu te libero para fazer, para ministrar, para tocar, para dançar, quando a pastora te libera para fazer isso, meus irmãos, não é porque você é bonitinho, porque você faz alguma coisa bem. É porque nós confiamos que Deus liberou sobre você uma unção. E a gente paga um preço lá na nossa casinha. Lá. Nossa casa está sofrendo até os efeitos físicos por conta disso. Eu acredito nisso. Gera um peso. E eu sei que Deus colocou sobre nós essa autoridade e nós pagamos esse preço. E às vezes pagamos o preço por coisas que nós nem temos culpa. Por falta de confiança. Então esse ano é ano da gente se posicionar como igreja de fato. E falar, não, eu preciso resolver isso, então eu vou procurar outra coisa. Nós não resolveremos assuntos importantes antes de culto. Ok? Nós não podemos fazer isso. O dia de você, o culto, como eu preguei terça, o culto é o seu momento de ofertar a Deus a sua adoração. Em forma de atenção, em forma de oferta, em forma de dízimo, em forma de música.
em muitas formas. O culto é o lugar de você entregar a Deus a sua vida. E daí, se você vem para o culto com um problema, com alguma dificuldade, com alguma situação, você vai entregar isso para Deus. E após o culto, se você ainda precisar conversar, você vai agendar, a gente vai sentar e vai conversar. Porque eu tenho percebido que isso tem gerado alguns embaraços. Alguns embaraços. Pastor, mas eu não posso te procurar na segunda-feira? Segunda-feira é folga pastoral. Né? E é uma obrigação pastoral nós ficarmos de folga de assuntos da igreja. Isso não é o próprio bispo que institucionalizou isso. Nós não temos a liberação de tratar de nada de igreja na segunda-feira. E aí acaba que nós, por amor à obra, acabamos às vezes tendo que resolver alguma coisa. Mas o correto é não resolvermos. Por isso que na segunda-feira, e aí cabe à igreja, no caso vocês estão à frente da liderança, de louvor, de tal, então acredito que vocês têm essa maturidade para entender que esse respeito tem que partir de vocês. Se você me procurar na segunda-feira, eu não vou deixar de te atender? Não, eu vou te atender. Eu sou seu pastor. Eu não vou falar, não, eu não quero te atender porque é minha folga. Entendeu? Mas cabe uma questão de... Vocês estão entendendo? De senso. Hoje é folga do pastor, da pastora, então eu vou deixar para resolver isso na quarta. Ou eu vou ligar para eles para conversar com eles após o culto. E aí, se quiser conversar com a gente após o culto, a gente vai estar após o culto. Nós podemos conversar. Se for algo simples, né, de resolver. Agora, se for algo complicado, não, marca também após o culto, porque o culto acaba tarde e a gente precisa ir embora, né, para descansar, né. Agora é algo urgente, pastor, aí você pode me ligar qualquer dia. Aí você está liberado para me ligar qualquer dia, até se eu estiver na Praia do Sono, tá bom? É algo urgente, urgência, eu preciso resolver isso agora, aí a gente vai te atender. Mas não deixe de procurar a gente. Se você não concorda com algo, não deixe de falar. Não fique falando nos cantos. Tenha sempre no seu coração uma coisa. A confiança que nós precisamos ter em Deus. E eu não estou dizendo que você não pode confiar no Fabrício, não pode confiar no Magrelo, na Marisa, enfim. Não estou dizendo que você não pode confiar uns nos outros, não. O que eu estou dizendo é que a confiança entre nós, ela é abalável. Porque tem dia que eu vou procurar o Heitor vai estar top, ele vai estar lá em cima, como uma animação, né, Heitor? Vai ajudar até a estender a roupa no varal. Mas tem dia que o Heitor vai estar mal. E aí eu vou procurar o Heitor mal para poder falar de algo, e às vezes ele está com algo no coração dele. E não é porque ele é ruim, não é porque ele concorda, mas às vezes ele vai, endosar, validar aquele sentimento negativo, porque ele também não está bem. Então nós precisamos ter maturidade, nós como pessoas individuais, de que quando formos procurados para conversar, para resolver uma situação, falar, Fabrício, cara, hoje eu não estou bem para conversar. A gente pode conversar sobre esse assunto outro dia. Temos que ter essa liberdade, para a gente não correr o risco de ferir pessoas que não tem nada a ver com o nosso problema. Para não termos problemas. Gente, isso é muito sério. E eu sei que esse pedido que eu estou fazendo para vocês é um pedido assim. É um sonho. Porque o normal nas igrejas isso não acontece. É possível. Eu conheço igreja que o pastor é o seguinte. O pastor não tem isso aqui não, irmão. O pastor e a esposa dele lá. E aí, se você quiser conversar com ele, você tem que marcar a hora dentro do horário dele. E ele diz, pastor, vou me matar. Então tá bom, põe na conversa. Pode matar. Porque assim, julgo se a pessoa está errada? Não, cada um tem um jeito de pastorear. Eu não consigo ser desse jeito. Mas tem igreja, meus irmãos, que vocês... O que eu quero dizer? Tem igrejas que você não vai ter a liberdade de expressão. Quem já foi de outra igreja sabe o que eu estou falando. Você não vai ter a liberdade para expressar a sua opinião, a liberdade para poder falar o que você está pensando. Você não vai ter liberdade para poder chegar, porque se você chegar e falar, pastor, eu estou em tentação assim, assado. Você é do mundo, rapaz. Você não é... Eu já ouvi um pastor falar assim, essa pessoa, ela está desse jeito porque ela não converteu. Ela está sofrendo desse jeito porque ela não converteu. Um pastor falou. Aí eu pensei comigo, será que eu falo de José do Egito para ele? Eu falei, não compensa, ele é pastor, ele sabe, né?
Se ele leu e não entendeu, quem sou eu? Se Jesus não explicou para ele, eu não vou ser eu que vou explicar. Tem pastor que você procura para poder falar de tentação, ele fala que você não é convertido. Você procura para falar de pecado, ele fala assim, não, você precisa batizar de novo. Você não nasceu de novo. Vocês estão entendendo qual que é o nível da situação? Então, nós precisamos ter essa liberdade. Você tem essa liberdade de se abrir, de procurar gente. Eu, Luiz, como seu líder do Ministério de Louvor, que, diga-se de passagem, nós estamos, como Ministério de Louvor, nós estamos também sobre a liderança do Heitor no Atos 29, sobre a liderança da Isa também no Atos 29, que está ali cuidando. Então, gente, você não tem, tipo assim, desculpa falar assim, ó, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem procurar, eu não tenho com quem procurar ajuda, essa ajuda. E é tudo, gente. Tudo. Você sabe como que a Bíblia define a destruição do pecado? Quem aqui pode me falar? Confessando. A Bíblia diz, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem confessa, e eu não sou ninguém para te condenar, eu posso até te julgar, a Bíblia me permite julgar. Né? A Bíblia fala assim, julgueis, com a mesma medida que julgar, você será julgado, certo? Só que ela não está dizendo que você não pode julgar, você não vai comigo? A mesma medida que você julgar, então assim, você pode julgar. O que nós não podemos é condenar, porque isso pertence a Deus. E podemos julgar pensando no quê? Que também seremos julgados. Eu prefiro não julgar. Ou tentar não julgar. Porque eu não sou ninguém. Eu sou apenas um peregrino. E eu penso que a mesma graça que me alcançou, ela está disponível para qualquer pessoa. Só que essa parte da gente, que foi o que a Júlia falou ali na escola bíblica dominical, né? De esconder, de não falar, isso é nosso, isso é da nossa carne. Vergonha, mas o que vão pensar de mim? E aí eu pastor, eu não posso falar pelos líderes, tá? Estou falando por mim, o que eu penso é que você é peregrino também. O que eu penso é que você é um filho de Deus que carece da graça dele. O meu amor por você não é a despeito da sua função na igreja. O meu amor por você não é a despeito daquilo que você oferece para o reino. O meu amor por você é porque você é meu irmão e minha irmã em Cristo. Assim como a minha irmã, que é homossexual, casada com outra mulher, ela é minha irmã. Eu concordo com a prática dela, com o jeito que ela... Não concordo. Só que eu amo ela. E isso não vai mudar. Eu respeito ela e isso não vai mudar. Independente daquilo que ela escolha fazer da vida dela. Vocês estão entendendo? Esse mesmo amor tem por vocês. Esse mesmo amor. Alguns aqui eu amo até como filho mesmo. Da mesma forma que às vezes educo o Vitor Augusto, eu educo alguns aqui. Então, o que você tiver de receio de me falar, você pode tirar do seu coração. Porque eu vou cuidar de você. Eu fui colocado aqui, pastor Vanessa foi colocado aqui para cuidar de você. Nós não vamos te desamparar. Só que a gente precisa saber de como que estão as coisas. Para eu me colocar a brecha por você, eu preciso saber como é que você está. Não é que eu me coloco a brecha por você, aí vem outra pessoa e fala assim, mas você não conhece essa pessoa. Porque eu vi ela fazendo isso. Né, Ana? E dias vieram me acusar de um irmão. Falei, peraí, liguei pro irmão. Irmão, e aí? Liguei não, mandei mensagem, né? A gente não liga mais. E aí, irmão, tá tudo bem? Bom? Falei, não, pastor, não aconteceu. Aí o cara me explicou tudo o que aconteceu. A pessoa viu uma coisa e distorceu toda a história. Porque eu não tenho nada com essa pessoa, eu não conheço nem a pessoa. Ela me conhece, eu não sei quem ela é. Só que ela me conhece e conhece o irmão. Aí ela já julgou o irmão. E diga-se de passagem, a pessoa é de igreja. Porque se fosse. Quem não é de igreja não procura a gente, meu irmão. Quem vem te acusar pra mim, sabe quem que é? Pessoas da igreja. Não da nossa, especificamente. Pessoas de igreja. Essa pessoa aí não está aí na igreja, mas essa pessoa não converteu, não. Porque ela te julga lá fora, as suas atitudes, como você vive, o que você fala, com quem que você anda e tudo mais. Só que se eu sei da sua vida, com quem que você anda, como é que você faz, como é que você... né?
Porque vocês têm a vida de vocês lá fora também. Vocês têm a vida de vocês, têm a vida de vocês lá fora. Vocês têm com quem vocês passeiam, jogam basquete, jogam videogame, jogam não sei o quê. Roblox. Não, né? Vocês têm a vida de vocês. Vocês têm a vida de vocês. Então, essas pessoas que estão lá fora, elas estão assim, ó, pra você, ó. Nossa, que bonito você tem na igreja. Nossa, você tá até cantando louvor, que legal. Que chique. Aí ela acaba de sair dali, ela chega no... Rapaz, mas que igreja bagunçada. Você sabe o que eu ouvi? O que eu ouvi foi assim, ó. A sua igreja que é essa palavra? Liberalista. Falei, nossa, você não conhece a minha igreja. Você não Ontem eu conhece. falei isso com uma pessoa. A pessoa veio me É, falar uma coisa aí, e falei assim, você está de fora. Entra e você vai conhecer. Só pra você entender o que acontece. É isso aí, ó. Tô falando que vem procurar, não sou só eu não. Ah, minha igreja é liberal? É liberal? Por que você acha que minha igreja é liberal? Não, ela é liberal. A pessoa não tem nem argumento. Ela fala algo que ela, julgou. E aí, assim, o que nós, como igreja, precisamos fazer? Você vai validar alguma coisa de uma pessoa que não convive com você como igreja? Aí, o que eu posso fazer? É o seguinte. Nossa, que pena que você pensa isso, mas vai lá conhecer. Às vezes você vai mudar a sua forma de pensar, né? De forma bem educada. Eu queria dizer o seguinte. Fica na sua, você não tá lá. Né? Sai calça, não te leva ao céu, não. Vai lá conhecer. Vai lá conhecer, vai lá pra você interagir. Às vezes você tá com uma visão que te falaram. Entendeu? Vai lá ver. Aí às vezes você pode mudar a sua opinião. E se você não mudar a sua opinião, você pode dizer pra nós o que você achou que nós somos liberais e a gente vai mudar isso também. A gente tá lá pra crescer, somos igreja. E aí eu sempre cito Spurgeon, né? Que não existe igreja perfeita. E quando eu encontrar a igreja perfeita, eu vou sair dela, porque eu vou estragar ela, porque eu não sou perfeito. Né? Então, assim, nós precisamos levar isso muito a sério, tá? Porque o diabo, meus irmãos, ele não brinca de envergonhar. Ele não brinca. E aí, às vezes, a gente esconde alguma coisa e a gente pensa assim, nossa, ninguém está sabendo. E aí, quando você procura a liderança e confessa, a liderança te trata, cuida de você, te ensina, né? Fala, faz com que você entenda, né, o percurso que você tem que percorrer para que você consiga vencer o pecado. A gente vai tentar te tratar dessa maneira, se você quiser. Eu tenho, por exemplo, histórias de que o bispo foi tratar pastores e o pastor não quis. O pastor falou assim, o bispo, eu não quero, pode me desligar, eu vou para outra igreja. Tá bom, mas o bispo é da mesma forma. O bispo ele nunca vai desligar uma pessoa, nunca vai, como é que é a palavra? Exonerar. Exonerar não, é quando você reprime, não é reprime não, educa. Repreende, você não vai disciplinar, o bispo nunca disciplina ninguém de forma aberta. Isso é coisa de igreja dos anos 60, irmão. A Bíblia não fala para você fazer isso. O seu pecado vai ser tratado entre nós. Eu e você e Deus. Pastora Vanessa, você e Deus. Entende? Agora, o amor que nós vamos tratar essa situação, eu te garanto que é bem diferente do amor que às vezes outras pessoas vão tratar. Não se iluda. Não se iluda. Tem muita gente que ama a gente assim, ó. Aqui na igreja tem muita gente que ama a gente. Sim. Só que o que você precisa entender? Nós temos muitos irmãos que já estão andando com nós há muito tempo, né? E eles vão cuidar da gente também. Tá? Não é essas pessoas que eu estou falando. O que eu estou falando, ó, quantas pessoas vêm toda semana que são novas na igreja? Todo domingo tem 3, 4 pessoas novas. Dia de terça está vindo gente nova. Aí essa pessoa escuta, porque a gente escuta, não escuta? Porque normalmente, que eu já percebi, quando a gente vai conversar algum assunto importante, a gente chama alguém para o canto da igreja e conversa no canto da igreja, né? Assim a gente faz. E está errado fazer isso daí. Então o Douglas falou assim, vamos conversar. Aí vai ser aqui, pastor? O que eu falei para ele? Douglas, esse ano a gente vai fazer lá na salinha. E tem muita gente que não é do louvor e fica aqui na igreja. E a gente precisa tratar de algum assunto do louvor e a pessoa está ali ouvindo a história ali e ela não está entendendo o que está acontecendo e às vezes ela vai interpretar alguma coisa. E se tiver visitante na igreja?
Se tiver alguém que não é do corpo ainda. Ou mesmo quem vai aqui dentro, mas não está no processo. Não tá, né? que Não está tem no a processo, maturidade. não tem a maturidade, exatamente. Vocês estão entendendo? Então assim, vamos levar a sério isso daí. Porque o diabo não leva na brincadeira. E aí quando ele te expõe, aí ele te expõe. Aí é vergonhoso. Aí pastor, mas eu não tenho que ter vergonha do meu pecado? Tem. Só que você lembra do versículo que eu citei? Quem confessa e deixa, alcança. Quando a gente confessa, a gente alcança a misericórdia. Tem um negócio que eu falei para o Leão uma vez, que é mais ou menos assim, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre a questão de confessar, no que nós acreditamos, né? Quando você não vai deixar de pagar pelo seu pecado. Porque todo pecado gera consequência. Só que quando você confessa o seu pecado, é como se Deus tirasse o peso da condenação. É como se Deus tirasse o peso daquilo que você merecia viver. E aí, por exemplo, eu dei um exemplo, é mais ou menos assim, ó. Você deve 1 milhão. Fui longe, né? 1 milhão é muito, né? Você deve 1 milhão. Aí você vai lá e confessa o seu pecado. É como se Deus falasse, não, a partir de hoje, até a eternidade, você vai pagar R$1 por mês. É justo pagar R$1 por mês? Financeiramente não. Mas é isso que Deus faz. E a gente vai entender a graça? A gente não entende. Ele tira esse peso. Porque R$1 não pesa para ninguém. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim, sim. Ele tira esse peso. Você continua com vergonha. Poxa, por que eu fiz isso? Devia ter feito isso. Você continua tipo assim, nossa. Você fica tentando achar a resposta, né? Ai, nossa, eu já pequei muito nesse erro de não confessar para o pastor, de não ter com medo. Ai, o que o pastor vai pensar de mim, né? Até eu conheci o pastor Kleber. Quando eu conheci o pastor Kleber, eu falei assim, nossa, é assim que é ser pastor? Né? Então, nós precisamos ter esse entendimento, de ter liberdade. Gente, eu falo coisa do pastor Kleber que vocês não têm noção. Os 2 últimos anos, você sabe o que eu aprendi a confessar? Eu aprendi a confessar a inveja. Que é um pecado que ninguém assume que tem. Eu vi um testemunho vou ser breve, vi um testemunho do Brunão Morado. Você já viu esse testemunho? Do Brunão Morado? Ele chegou numa célula, tinha um irmão que falou assim, irmãos, eu quero, antes de nós começarmos, agradecer vocês por esse ano todo que vocês deixaram de compartilhar comigo as bênçãos que vocês estão vivendo. Muito obrigado por não compartilhar nem nas redes sociais. Os caras da célula, nem nas redes sociais eles estavam compartilhando, por amor a esse irmão. E o Brunão olhando aquilo e dizendo, o que esse cara está arrumando? Muito obrigado, gente. Hoje eu estou aqui para falar para vocês o seguinte, um amigo do trabalho que é subordinado a mim, hoje ele recebeu uma promoção que eu merecia, porque eu estou à frente dele na empresa há muitos anos. Estou de costas para você, desculpa. Que eu estou na empresa há muito mais anos que ele, então eu merecia essa promoção. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei temeroso, falei, meu Deus, eu vou perder todo esse ano que eu estou me consagrando. Mas daí quando eu vi ele saindo da sala, o que o meu coração sentiu foi alegria. E naquele momento o Espírito Santo falou, eu estou te curando da inveja. Eu abracei ele e falei, parabéns, meu amigo. Que Deus te abençoe nesse trabalho novo, que você prospere. E hoje eu estou aqui para testemunhar para vocês que eu estou curado da inveja. Por favor, conta para mim o que aconteceu esse ano com vocês. Por favor, me conta o que vocês conquistaram esse ano. Eu quero ouvir de vocês. E aí virou aquele chororô e o Brunão disse que ele finge normalidade, né? Tipo, é tranquilo, né? Tipo. Mas ele falou, cara, eu nunca parei para pensar nisso. A gente às vezes inveja algumas coisas e a gente leva isso com normalidade. E para o diabo entrar na nossa vida, ele não precisa de uma porta escancarada. Ele precisa só dar uma brechinha. Uma brechinha assim, ó. E a gente precisa entender quando é inveja. Quando é assim, ó, eu quero que o Heitor esteja bem, mas não melhor do que eu. Isso é inveja. Quando você se incomoda com alguém conversando no cantinho e você não está participando. Ah, certeza estão falando de mim. E tudo isso, né, Fabrício, a gente falou isso há uns 4 anos atrás sobre isso. Tudo isso culmina lá num sentimento de orgulho. O orgulho é o raiz de todos os males. O orgulho é a raiz de timidez. Lembra? Não sei se você já estudou isso na psicologia. Você chegou a estudar isso na faculdade? Não. O orgulho, a psicologia fala que o orgulho, ele é a raiz de todos os males. A timidez, ela é derivada de um sentimento de
Como é que é o do reflexo? Narcisismo. Ela é derivada do sentimento de narcisismo, que é derivado do sentimento de egoísmo, que é derivada do orgulho. Então, precisamos identificar quais têm sido as nossas tentações, as nossas dificuldades, e sermos sinceros em tratar essas dificuldades. Não como... Porque você está à frente. Você não é um membro da igreja comum. Você foi escolhido para uma obra. As pessoas são evangelizadas através do seu dom. As pessoas são alcançadas através do seu dom. Então nós podemos levar isso a sério. Quando você subir no altar, que seja assim, sem peso. Sem peso. Sem mágoa. Sem ressentimento. Se estiver tratando o equipamento de som, que seja sem esse sentimento de peso. Seja com liberdade, sabe? Fala assim, cara, Deus me libertou, Jesus me libertou. Né? Então que nós possamos, em nome de Jesus, esse ano, passar por essa nova fase, que nós já vivíamos ela, mas agora de forma mais intencional. Eu aprendi com o pastor Kleber a chamar o pecado pelo nome, né? Que a gente faz isso, né? A gente, as coisas boas a gente chama pelo nome, as ruins a gente generaliza, né? A gente fala assim, Deus, perdoa os meus pecados, amém. Né? A gente não fala o nome do pecado, então a gente precisa aprender isso. Cara, eu lembro de uma situação, eu vou encerrar aqui para a gente ensaiar. Eu lembro de uma situação que eu quase perdi meu casamento, eu não sei se alguns aqui sabem disso. Alguns sabem, eu não sei se todos. E eu tinha acabado de entrar na igreja e tinha um pecado escondido, que nem eu sabia, inclusive, diga-se de passagem. Como assim, pastor? Eu não sabia. Eu não entendia que aquilo era eu não lembrava desse pecado. Eu não estava na igreja e eu tive eu participei de uma brincadeira indecente na escola que eu trabalhava. Eu trabalhava só com mulher. Como você já... Quem é que nasceu na igreja? Deixa eu ver. Tá. Mas vocês nasceram na igreja, mas vocês foram pro mundo. Né? Então vocês sabem disso. O homem com homem não brinca brincadeira indecente? Sim. Mulher é igualzinho, não é? É igualzinho. É às vezes até pior. E aí o que acontecia? Era uma brincadeira. E aí aquilo estava inflando o quê? Aquela brincadeira estava inflando o meu ego. Eu gostei dela. É porque a gente gosta de ser elogiado, né? E eu comecei a brincar com a moça. Só que ela era uma mulher. Eu não ponderei, tipo assim, os riscos. Se o marido dessa mulher vê, se minha esposa vê. Eu não ponderei isso. E eu brinquei. É uma brincadeira. Não deixava de ser um pecado. Imagina se eu pego uma brincadeira da Vanessa como eu matava ela. Matava ela, o homem. Quem viesse pra... Eu sou um brabo. Nosso credo. Pra resumir, me converti. Voltei pra igreja. Posteriormente a isso, voltei para a igreja, fomos recebidos na igreja. Meu primeiro ato na igreja, quando eu voltei, foi regularizar a minha situação conjugal. Eu não era casado, eu era amaziado. Fui lá, casei, né, com a pastora. Né? Posteriormente a casar, Deus falou, vem para o altar. Fui para o altar. Aí 3 meses depois, nós casados. Né? 3 meses ou 4 meses depois, eu sou muito ruim com data, gente. Mas um pouquinho depois, o meu celular era eu tinha começado o WhatsApp. Gente, eu peguei ainda a época que não existia o WhatsApp, tá? E eu não sou velho, calma. O WhatsApp, ele faz backup. Eu tinha um BlackBerry, vocês nem sabem o que é isso. Vocês sabem? Eu não sei. Eu nem sei. Eu até hoje não sei onde desativa o backup do BlackBerry. Até hoje. Até hoje, porque eu joguei no meio do rio. Quer saber mais de você não? Meu celular fez um backup das conversas desde quando o WhatsApp havia sido instalado naquele aparelho. E diga-se de passagem, esse WhatsApp ele estava no aparelho antes de eu entrar na igreja. A Vanessa pegou o celular e viu a mensagem. E aí o que você acha que aconteceu? Eu apanhei, gente. Como nunca na minha vida. Era tapa, era soco, era gusto. Eu vou te matar. Eu fiquei sem dormir uma semana, com medo de morrer. Ela falava que ia me matar. Eu vou te matar. A Vívia falava assim, você mentiu pra mim, eu confiei em você, sei o quê. E eu assim, perdido.
Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Porque ela tava. Eu não tenho nada pra esconder, nunca tive nada pra esconder da Vanessa. Meu celular ficava livre pra ela. Ela não me falava o que era. Quando eu peguei o celular que eu vi o que era, eu falei, não tem nada a ver. Só que aí a desgraça já havia sido feita. O diabo já tinha feito a bagunça. Ele esperou tudo, ele esperou casar, ele esperou passar no encontro, ele esperou entrar no louvor, ele esperou tudo acontecer na minha vida, as coisas acontecendo, né? E ele falou assim, agora eu te destruo. Pau! E ela falou, vou largar de você pode ir embora daqui, e não sei o que, tal. E eu, gente, eu não saí de casa, eu não casei com a Vanessa pra descasar. Então assim, primeiro, que eu não sabia o que estava acontecendo, na hora que eu fiquei sabendo o que estava acontecendo, eu queria ter a oportunidade de me explicar. Então eu não tinha a culpa de ter traído ela de forma física. Né? Eu não consumei um ato com ninguém. Só que eu pequei no âmbito como é que chama isso? Do flerte. Né? Então assim, eu falei, cara, esse pecado, uma que era antes da gente entrar na igreja, tá, mas é errado do mesmo jeito, eu estava casado, tudo bem. Mas antes de eu entrar na igreja, cara, ela não está enxergando isso, ela não está vendo isso. Né? Ela não está vendo isso. E aí, ela não queria conversar comigo, ela falou, eu quero que você saia de casa, só quero que você saia de casa. E meus filhos, tudo, o Vitor, tadinho, o Vitor era pequenininho, o Vitor não estava entendendo nada. E aí os meninos conversavam comigo e ela falava, pai, vamos sair com os meninos. Eu falava, filho, é só eu e você agora, meu filho. Não tem mais menino não. E aí, por que eu estou te contando essa história? Porque durante essa semana, que isso aconteceu durante uma semana, isso foi na segunda-feira, e aí durante essa semana, o pastor Kleber ele foi todos os dias na minha casa. E aí eu lembro que no segundo dia ele falou assim, porque eu estava com o pensamento assim, eu não errei, pastor. Isso aí foi antes de eu entrar na igreja. E outra, eu nem tive nada com essa mulher. Isso é loucura da cabeça dela. O que aconteceu foi isso. Ele ouviu. Então, Reginaldo, ele me respondeu assim, ó. Então, Reginaldo, me responde uma coisa. Se fosse a Vanessa que tivesse feito isso com um homem, como você agiria? Falei, entendi. Agora errei, pastor, errei. Entendi que eu errei. Agora, o que eu faço? Eu preciso restaurar meu casamento. Gente, 3 meses de casado. Na igreja, um papel bonitinho. Eu já tinha acho que 5 anos e pouco, né? Tava junto. E eu carregava esse orgulho comigo, sabe? Nunca traí minha esposa. E os meus amigos de banda, a Miss conhece a história. Os meus amigos de banda traíam as esposas era toda semana. E isso eu nunca fiz. E isso me quebrou assim de uma maneira. E aí o pastor Pedro falou assim pra mim, no segundo dia de conversa, o que você tem que fazer para restaurar seu casamento? Chamar o pecado pelo nome. Você vai, ora comigo. Ele começou a orar comigo. Deus, me perdoa porque eu menti. Me perdoa, por que mentir? Porque o que eu estava fazendo com a menina era uma mentira, eu não queria ficar com ela, mas era uma mentira. Me perdoa porque eu escondi da minha esposa algo que não deveria. Me perdoa porque eu pensei em outra mulher. Não tinha pensado nessa mulher especificamente, mas me perdoa porque eu pensei em outra mulher, a não ser minha esposa. Me perdoa porque eu desonrei a minha família. E ele foi falando, e eu fui. E aí, quando eu falava, parecia que estava saindo um câncer assim, da minha boca. Assim. Só que eu estava vomitando um câncer. Aí juntou choro com catarro, você já imagina como é que é. Nessa hora eu já estava deitado no chão da minha sala. E parecia que assim, ó, enquanto eu estava deitado e orando, parecia que tinha uma tonelada em cima das minhas costas. Porque foi me gerando consciência do pecado, que eu não tinha. Me gerando consciência de um erro que eu não entendia que era erro. Por isso que eu falo para vocês, a tentação, gente, ela é uma brechinha, assim, que às vezes você pensa, não tem nada a ver isso aqui, não. Tem a ver. E quando eu comecei a confessar tudo isso, na hora que eu acabei de orar, parece que Deus fez assim, ó, tirou. Igual o Bitel tirou aquele peso lá de ouro. As meninas nem sabem o que é isso, algumas. Só vai. Tirou aquele peso da minhas costas, trabalha na academia, tirou aquele peso das minhas costas. Aí eu falei, meu Deus, foi um segundo encontro com Deus que eu vivi na minha sala. Aí eu falei, só que o que acontece, gente? Eu estava perdoado, mas por Deus. A minha esposa ainda não tinha me perdoado. E agora, corri atrás do prejuízo. Baixei a cabeça, continuei sem dormir,
alguns dias. E aí no final dessa semana, por uma intervenção divina, pela primeira vez a Vanessa falou assim, amor não, Reginaldo, me conta de novo a história. Aí eu tive pela primeira vez, a oportunidade de agora, como eu havia confessado, o pecado confessado você não tem que carregar peso dele. Já era. A Bíblia fala que Deus lança ele no mar do esquecimento. Como não havia peso, eu contei para ela tudo. Olha, eu trabalhava com essa mulher ficava elogiando eu, minhas calças. Eu era esse cantor sertanejo, então você imagina o tipo de pastor. Elogiava meu cabelo, elogiava não sei o que, elogiava não sei onde. Eu gostei que ela me elogiou, eu retribuí o elogio. E eu retribuí o elogio por educação. É aquelas estilo Zezé? Daquele E eu elogiei de volta por educação. Eu nem pensava nessas coisas dela, mas eu elogiei por educação. Mas está errado, eu errei. E aí o que acontece? Só que isso aconteceu em 2012. A gente nem na igreja estava. E eu nem lembrava disso. Nem sabia disso. Eu nem sabia que estava acontecendo nesse negócio. Mas eu negligenciei. Eu devia ter me preocupado. Eu devia ter pensado assim, e eu errei nisso. E na época, para mim, assim, a pornografia era um desafio. Só que, por que eu entrei nessa onda aí? Porque era pornográfico. Entendeu? E aí, falei tudo e tal, ela olhou para mim e falou, olha, eu não entendi ainda não, mas você está perdoado. Agora você precisa me dar um tempo. Eu falei, não, eu te dou até 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, fique em paz, irmão. E aí a gente resolveu a situação. E aí você acha que esse foi a bênção de Deus? A restauração do meu casamento? Não foi. Poucos meses depois. Acho que se eu não me engano, coisa de 2 meses depois. O nosso nome estava numa sala como essa, sendo cogitado para abrir um projeto de trabalho missionário na cidade de Guará. E hoje nós estamos aqui. Isso. Se eu tivesse sido orgulhoso, lá atrás, às vezes nós não estaríamos tendo essa conversa aqui. Se eu tivesse escondido e falado, não, eu não errei, porque eu poderia. Eu era degenerado. Eu estava no mundo. Eu tinha a razão para falar assim, ó, você foi precipitada. Você me julgou sem saber o que estava acontecendo antes. Você não quis saber a história verdadeira por trás da mensagem. Você achou que a mensagem era de agora e você está errada. Eu não podia ter falado isso para Vanessa? Podia. Eu estaria com a razão. Mas eu perderia o quê? A paz. Então eu me anulei. Falei, porque eu estava errado. Se ela depois tinha que pedir perdão porque ela me bateu, porque ela me xingou, porque ela fez não sei o quê, aí o problema é dela com Deus. E a Vanessa tem um jeito de pedir perdão, gente, que só eu sei. É uma benção. Então, nós precisamos entender que Deus ele tem coisas grandes para nós. Coisas grandes para o nosso ministério. Coisas grandes para a nossa igreja. Só que nós só vamos alcançar essas coisas grandes se nós vivermos como gente grande. E gente grande assume o B.O. Resolve o B.O. E eu sei que eu estou conversando com adolescentes, pré-adolescentes aqui, mas vocês já ficam sabendo que a vida ministerial é desse jeito. E se tiver pesado, gente, o altar, pastor, está pesado para mim, não tenha vergonha de falar assim, pastor, deixa eu ficar um tempo, uma baila roncou aqui, pastor, deixa eu ficar um tempo sem ministrar. Seja sincero com você e com Deus. Eu quero que você nunca fique sem ministrar. Mas se você está sentindo peso, não pense assim, as pessoas não vão me ver no altar, vão achar que eu estou... Não vai achar nada. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. Você tem que se preocupar nem com o que eu penso de você. Porque o altar gera peso. Ministério gera peso. E o peso que vocês carregam, ele ainda é fracionado. Porque vocês têm uma liderança que ora por você. Você tem pessoas que jejuam por você. Então você não precisa carregar esse peso sozinho. Você não precisa carregar esse desafio sozinho. Você também não precisa parar. Pastor, eu estou vivendo um peso, mas eu vou vencer. Eu quero que o senhor ore por isso.
especificamente por isso. Gente, é sobre isso. É nós termos essa liberdade. Pastor, olha, eu vou fazer uma prova, o Heitor foi fazer a prova e falou, ora por mim, né? Tá acabando. Entendeu? Outras pessoas também procuram, gente, eu estou em tal lugar, ore por mim. É texto. Você não está incomodando, você está participando. Isso é ser curto. Isso é intimidade. Tá bom, gente? Posso só acrescentar uma coisa? Não, tô brincando. Brincadeira. Entender que quando nós somos confrontados, ninguém gosta de confronto. Ninguém. Se alguém falar que gosta, é mentira. Mentira, Mas quando hein? nós somos confrontados, a gente tem que entender que só é confrontado, só confronta aquele que ama. O João vive isso comigo, é por isso que eu falei. Só confronta aquele que ama. A gente tenta o máximo, né? Confrontar em amor, ter parcimônia, entender o lado do outro, entender que todo mundo está num processo, cada um está num processo diferente. Eu tive muita dificuldade quando eu cheguei na igreja e um dia a pastora me arrebentou. E aí eu entendi, isso aí foi muitos anos, lá no meu coicinho mesmo, porque eu não entendia como eu, com pouco tempo de igreja, fazia coisas que gente que estava há muito tempo não tinha visão daquilo. E ela falou, vitimiza e ajuda, ao invés de te apontar, você vai lá e ajuda. Né? Então isso mudou a minha vida, não só aqui dentro da igreja, mas fora da igreja. E quando a gente é confrontado, a gente não gosta, mas quando a gente está aberto para o trabalhar do Senhor, a gente recebe como a mulher samaritana, ela recebeu o confronto de Jesus em amor. Então a gente tem que estar com o coração aberto para receber esse confronto em amor. E entender que está sendo corrigido é porque tem alguém que ama você, tem alguém que cuida de você. Da mesma forma como a gente um dia vai confrontar alguém. E aprender a confrontar em amor também. Amém. Amém. Glória a Deus. Só acrescentar, aproveitar que todo mundo está aqui, a importância que não foi citada aqui também, a mordomia, que é o Douglas e o Alex. A importância de o pessoal que está lá fora, sempre foi falado. E é muito ruim chamar a atenção. Às vezes vocês fazem, eu ficaria com vergonha. Chamar a atenção do pessoal que está lá fora, entrar, e a importância de estar, quando a oração começar, os jovens estarem todos lá dentro. Todos lá dentro. E outra coisa importante também é quando os visitantes chegam, vamos ficar atentos para quando os visitantes chegarem, para eles se levantar, acolher, para eles sentar, não nós. A gente vai ter em breve um espaço maior, mas enquanto a gente não tem, né, vamos né, ter essa predisposição. Né? Essas duas cadeiras que ficam, uma de lá, outra de cada porta, é das pessoas que ficam na recepção. Teve gente que já ficou em pé, que estava na recepção, mas às vezes eles têm vergonha de pedir para a pessoa levantar. Às vezes pessoas mais velhas que não pedem, entendeu? É isso. Amém, meus irmãos? Amém. Então gente, esse alinhamento tá uma vez por mês, tá? Vocês podem ficar tranquilo, não vai ser todo domingo assim, mas a gente precisa disso todo mês pra gente poder saber, né, como estão os corações, pra te dar a liberdade também pra conversar, pra falar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não quero acrescentar não, mas eu queria pedir permissão de fazer a reunião do Ministério do Louvor do Atos agora, depois que acabar aqui. Tá bom. Só. E é isso daí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Eu vou encerrar aqui o vídeo e a gente vai fazer